Nas eleições eleitorais deste ano, os candidatos já estão autorizados a fazer postagens políticas na internet. As postagens pagas nas redes sociais vão ser permitidas durante a campanha eleitoral deste ano. Um outro destaque é que os candidatos vão poder pagar para que as postagens sejam priorizadas em mecanismos de buscas da rede, como por exemplo no Yahoo e no Google. A reforma política foi aprovada no ano passado no Congresso Nacional e já tem validade nas eleições deste ano. O impulsionamento do conteúdo deve atender alguns critérios, como a contratação com provedores que possuam sede e foro no Brasil. Quanto aos recursos financeiros investidos neste tipo de publicidade, tudo deve ser declarado na prestação de contas da campanha política. Propagandas eleitorais feitas em portais e sites de empresas permanecem proibidas. A proibição também se estende à publicação ou impulsionamento de conteúdo no dia das eleições, que também vai ser considerado crime. Quanto à retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos, inclusive nas redes sociais, o poder de decisão para a retirada compete à Justiça Eleitoral, que vai atender mediante uma solicitação de quem foi ofendido. É de responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral a regulamentação de dispositivos e a ampla divulgação de regras práticas em relação a campanhas eleitorais na internet. O texto da reforma repete o que o Marco Civil da Internet já regulamentou. Por isso, o provedor só vai ser responsabilizado por danos de publicação se desobedecer à ordem judicial que determine a retirada de conteúdo. O ano de 2017 também foi marcado pelo combate às notícias falsas. O assunto ganhou relevância internacional após a última eleição presidencial nos Estados Unidos, que colocou a fake news como determinante na vitória do presidente Donald Trump. No ano passado, mais de 12 milhões de pessoas afirmaram já ter compartilhado notícias falsas. Fique com a segunda parte da entrevista especial de hoje. Hoje nós estamos recebendo a doutora Virgínia Machado, advogada, especialista na área de família, e um assunto puxa o outro, né? Começamos falando da guarda compartilhada em si, mas há desdobramentos muito importantes, né? A gente vai falar também sobre o assunto que deixamos aí no ar, daquele pai que não é muito afeito ao trabalho e que fica chantageando na cabeça da criança: olha, sua mãe vai me botar na cadeia porque eu não tenho dinheiro para pagar a pensão, porque eu não consigo emprego. É um negócio delicado, mas um outro assunto importante, nós estamos em férias. Sim. E aí surge aquele problema: eu quero levar a criança para passar uma semana lá em Ubatuba, e o pai, nessa semana é minha. Como é que fica essa história? Não tem que regulamentar essa isso? Disputa, né? Mas só falta rasgar a criança no meio. Só falta rasgar a criança, igual a história de Salomão, né? Mas, no primeiro assunto que você falou, quando o pai está perdeu o emprego, ele está desempregado, sem condições de pagar a pensão, ele deve procurar a justiça e pedir uma revisão da pensão alimentícia. Nunca parar de pagar a pensão, porque criança a gente não congela, não tem jeito de congelar o filho até voltar ao emprego, a um outro emprego. Então, de qualquer forma, mesmo que seja em menor valor, é muito importante que essa pensão seja paga, principalmente se ela já estiver regulamentada pelo judiciário. Aí tem um título judicial que pode ser executado e, sim, as 3 últimas pensões não pagas podem ser executadas sob pena de prisão. E tem uma história também, né? Você, vovô, você, vovó, podem ter que pagar pelo seu filhinho a pensão do filho dele. Muitas vezes vão dizer que o filho esteja preso ou que ele tenha falecido. Os avós, muitas vezes, são chamados ao pagamento da pensão alimentícia, sim, em caso de necessidade. Eles não são automaticamente chamados, tá bom, Cataldi? Primeiro, a obrigação é dos pais. Porém, se um dos pais está impossibilitado, aí todos os avós, inclusive, são chamados. Não é aquele avô que eu escolhi, tá? E aí tem que comprovar necessidade financeira da criança, possibilidade financeira dos avós também, como era dos pais.
E essa questão da pensão alimentícia, de que eu vou ser preso, a sua mãe vai me colocar na cadeia e tudo mais, isso é alienação parental. Esse pai que faz isso, ele pode perder o direito de visitas aos filhos, né? Se isso for importante para ele, que eu espero que seja. Então, é um valor que é intrínseco, porém que a gente tem que estar estimulando, porque muitos pais, inclusive, falam que não veem mais as crianças porque a mãe impede. E aí nós chegamos na história das férias. Quando o casal se divorcia, se separa, ou existe a dissolução da união estável, normalmente já fica estipulado, até em audiência de tentativa de conciliação, quando é frutífera, já fica estipulado não só o divórcio, mas também como as visitas serão procedidas, as visitas serão regulamentadas, e aí entra toda a questão assim, de Natal, de Ano Novo, de férias, Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, Dia das Crianças, tudo é regulamentado. Agora, é importante a gente deixar bem claro que isso é o mínimo que tem que ser respeitado. Por quê? Porque aquilo que está no papel deve ser respeitado mesmo que a pensão não esteja sendo paga. Isso é importante, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí, se o casal quiser, além daquilo que está ali no papel, é a critério deles. Vão trocar final de semana, as férias é a primeira quinzena de janeiro, mas você pode ficar mais 5 dias, você está, né, no litoral, não precisa subir para deixar a criança e depois retornar. Não, pode ficar até o final das férias, né, no litoral, não tem problema. Então, é carnaval com um, Páscoa com outro, mas vamos trocar? Não, você pode ficar carnaval e Páscoa, porque eu vou viajar a trabalho muitas vezes. Então, o casal, quando tem harmonia e cordialidade, tudo dá certo. O filho é, então, educado e criado nesse ambiente melhor. E é lógico que ele vai estar emocionalmente muito mais preparado para a vida adulta. Agora, você que está em casa com um probleminha que eu vou passar agora para a doutora Virgínia, vamos ver se você presta atenção na solução desse problema. A telespectadora tem um caso em concreto de uma criança que está sob a guarda compartilhada, tendo a ela como a responsável principal. Ou seja, a posse está com ela. Está com a posse. Aí ela, sem condições de se manter, porque o pai também não pensiona, porque não está em condições, arranjou um emprego fora do local em que está o núcleo familiar. Certo. Então, ela leva essa criança, digamos, vamos trazer um fato em concreto, mora no Rio de Janeiro. Vai para outro estado. E a criança e a mãe arranjou um emprego em São Paulo. Certo. Como é que fica essa situação? Não o pai tem problema. que visitá-lo em São Paulo? Tem que visitá-lo em São Paulo. A criança vai para ele no Rio? Como é que vai ser? Então, o que acontece? Quando essa visita já está regulamentada, já existe pré-determinado quais os finais de semana, se pega na sexta, se pega no sábado, se entrega no domingo, se entrega na segunda, se pega na escola. Então, tudo fica regulamentado, está ali no papel, mas como eu disse, é o mínimo. Agora, se quem está com a posse da criança se muda, esse pai, no caso específico que você está falando, ele tem que ir até onde a criança está. Ele visita nos dias dele? Ele visita nos dias dele. E leva para o local dele? Leva para o local dele ou não. Entendeu? Ou, por exemplo, mas não levando para o condições. local dele, tem que trazer de volta Tem que trazer de casa volta. da mãe. Tem. Fica estipulado no termo, fica estipulado que ele retira na casa da mãe e entrega na casa da mãe, muitas vezes. Ou pede para alguém da confiança dele pegar e entregar, quando existe muito conflito, por exemplo. Às vezes a mãe mora com a avó, ele não se dá com a sogra, sabe? Então ele não quer ir, mas pede para um irmão ou o pai, né? E aí não tem problema nenhum, desde que fique estipulado. Agora, vamos dizer que nesse caso concreto ele não tenha condições de cumprir as visitas conforme ele se comprometeu. Porque o custo da viagem O custo é caro. da viagem é muito alto. Vamos Hospedagem. dizer que tenha mudado, inclusive, para o Amazonas. Não dá. Então, ele vai visitar esse filho quando for possível. Então, aí a questão das férias, né, Cataldi, que é importante. Eu acho que foi muito importante o esclarecimento, mas tenho certeza que vai pintar aí um monte de gente com dúvida. Eu vou lhe pedir para
ficar disponível para uma próxima Fico vinda. à vontade, eu adoro vir aqui. Muito obrigada pelo convite, estou à disposição. Eu agradeço muito. Doutora Virgínia Machado é especialista na área de família e nos ajudou a falar sobre esse assunto aí de guarda compartilhada que desdobra em várias situações. Ela vai voltar aqui, com certeza. Se você tem mais dúvidas, mande aqui para a TV Setorial. E uma boa notícia, o Tribunal de Justiça de São Paulo está com inscrições abertas para concurso público de escrevente. São 25 vagas disponíveis para cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Os candidatos aprovados vão ter uma jornada de trabalho de 40 horas semanais com salários de R$ 4.700, além de benefícios como alimentação, saúde e vale-transporte. As inscrições vão até o dia 14 de fevereiro e podem ser feitas pelo site da VUNESP. Vamos agora para as notícias que foram destaques durante a semana. Ok, vamos aos destaques. 2 de cada 3 trabalhadores usam o celular durante o período de trabalho. O hábito de falar ao smartphone e trabalhar ao mesmo tempo podem comprometer a produtividade. Mas para que haja punição, eu acredito que tenha que haver uma situação mais regrada, porque o empregador realmente crie maneiras para o empregado realmente não se sentir surpreso diante da situação. Os alertas sobre temporais, ventos fortes e enchentes podem ser enviados pela Defesa Civil por meio de mensagem de texto através do celular. Recentemente, o governo do estado, através da Defesa Civil do estado, disponibilizou para o cidadão, aquele que quisesse receber os alertas, poderia enviar o CEP de onde a pessoa mora e o número do celular, respondendo um SMS. Isso funciona, o governo do estado informa a população e isso é importante para que a população possa ficar em alerta, bem como os agentes da Defesa Civil também recebem a mesma mensagem. Estes são alguns dos destaques desta semana. Você pode rever todas as nossas reportagens em repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, no Instagram e no YouTube. Temos um encontro marcado nas redes sociais e na sua TV digital. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá.